alegou que preto para ele tem que ser faxineiro. Ele já falou ele é homofóbico. Ele é contra a homossexualidade. Ele é contra casamento gay. Ele é contra os direitos dos gays. Né? Então, eu sou contra a homossexualidade. Isso não me faz homofóbico. O principal disso aí. Olha só. Não, Bolsonaro. Porque isso aí é tudo caso grave, é tudo grave. Agora, o mais grave de todos, que eu acho, na opinião dele, é ele apoiar a ditadura militar. Ele apoia a ditadura. Agora, antes de falar da ditadura, ele deu entrevista também, e na entrevista dele ele falou que ele é contra o ensino de determinadas disciplinas no ensino básico. Quais disciplinas? Geografia, a história, a filosofia e a sociologia. Por que ele é contra essas disciplinas? Porque são elas que colocam vocês para pensar. Os outros professores trabalham também, a questão política, trabalham, mas professor de geografia, professor de história, filosofia e sociologia são os que mais trabalham. Então eu estou aqui trabalhando com vocês isso agora. A gente estava numa conversa informal, mas eu estou orientando vocês com relação a isso. Ele quer tirar isso do ensino básico. Ele falou isso na entrevista da STV, aquela vez que ele veio do Espírito Santo e foi aclamado, né, carregado, jogado para cima pela população. Aí, com relação, vocês não viram? Eu vi, como um mito. Ele foi capa do jornal A Tribuna. Bolsonaro é recebido como um mito em Vitória. E lá ele foi recebido dessa forma mesmo. Agora, com relação à ditadura militar, ele falou na entrevista, numa das entrevistas que eu fiz esse cara, que ele vai trazer o lado bom da ditadura de volta. Ditadura existe lado bom? Ditadura tem lado bom? Né? No voto dele lá, quando ele votou a favor do impeachment, na declaração dele, ele homenageou ele homenageou o maior torturador da ditadura brasileira. E ele homenageou esse cara, é o cara que torturou a Dilma, lá na época da ditadura. Esqueci o nome dele. É Ustras. Isso aí. General Ustras ou Lustras? Ustras. General Ustras, isso aí. General Ustras foi o maior torturador da ditadura. Ele não torturava, gente, pesquisem a respeito. Ele não torturava